porque o PT está refletindo sobre esse tema. Esse é um tema da mais alta relevância. É algo que tem que levar com muita responsabilidade, porque você colocar uma categoria na Constituição Federal e aí abre caminho para que todas as outras categorias só um minutinho, possam reivindicar. Então esse é um tema que quem é governo tem que tratar dele com a mais alta responsabilidade e com a tranquilidade que o tema requer. Então era isso que eu queria deixar registrado. Deputado Renato Moule, Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Uma vez mais, nobres colegas, deputados e deputadas, esta casa perde o foco com o passar do tempo e os grandes temas que merecem um debate profundo, sério, amplo e consistente são atropelados por nossas agendas diárias. São medidas provisórias, debates em comissões, discussões em plenário e, recentemente, outra vez, por escândalos de corrupção que, oriundos das manchetes dos jornais, acabam em convocações de servidores para explicações que, não raro, desembocam em CPIs. Todas essas atividades, mais que legítimas, são parte necessária da vida de um parlamentar. Legislar e fiscalizar. Eis o papel mais caro ao membro deste Congresso, bem fixado pela Constituinte, quando redigiu nossa Carta Magna em 1988. Sentimos, entretanto, caminhando pelos corredores em Brasília, visitando os ministérios, debatendo nas comissões e no plenário dessa Casa, que predomina o atendimento ao que é urgente antes de nos atermos àquilo que é necessário. Senhor presidente, caros colegas, assim como esta legislatura iniciou com uma série de desejos que entendemos, nós parlamentares, vontade de todos, também eu iniciei este meu novo mandato com uma esperança muito grande, a de que uma verdadeira reforma política seja debatida nesse Parlamento. Eis uma necessidade urgente: reformar o nosso sistema político e eleitoral e devolver ao cidadão a sensação de que está participando do processo político outra vez. Eis a condição para recuperarmos o prestígio que a própria política perde diariamente diante da opinião pública. Somos cidadãos políticos, todos nós, senhor presidente, todos nós brasileiros e brasileiras. Não há quem não participe da vida política. Não há quem seja alheio ao que acontece à sua volta, a polis. Todos somos afetados pelas decisões políticas diárias que a sociedade toma, independentemente da nossa profissão, do credo, da nossa origem ou renda. Dissociar a dimensão humana individual, que nos garante as liberdades mais básicas, de nossa dimensão social, é tarefa impossível e sem sentido, e por isso mesmo inútil. Por outro lado, permitir que essas duas dimensões do indivíduo dialoguem e harmonicamente complementem-se é um desafio cotidiano sobre o qual debruça-se a humanidade diariamente. E a nós, legisladores da República Federativa do Brasil, cabe-nos debruçarmos com ainda mais zelo e afinco sobre o tema, já que é desse Congresso que saem as leis que regem nosso país. Temos demandas urgentes nesta casa todos os dias, todas sim necessárias, mas quero pedir a todos os meus nobres colegas que, tal como eu, estão aqui nesse Parlamento em virtude da vontade popular, passa da hora de aprovarmos uma verdadeira reforma política. Para que essa reforma produza os frutos que esperamos, o mais necessário é que simplifiquemos o processo eleitoral no Brasil. Não é mais possível que um cidadão não entenda como se elege um deputado estadual ou federal, nem que tenhamos eleições a cada 2 anos, tumultuando tanto as atividades públicas como a vida privada de nossos cidadãos. Já que não podemos mais tolerar que ocupantes de cargos executivos beneficiem-se de suas condições de prefeitos, governadores ou presidente da República para competirem em condição de franca desigualdade contra candidatos que não têm o poder da máquina pública como aliado no processo eleitoral. Precisamos simplificar nosso sistema, senhor presidente. Isso significa basicamente implementar o voto distrital,
unificar as eleições em todas as esferas da federação e extinguir o direito à reeleição para os cargos executivos. A pergunta: você lembra em quem votou para deputado federal? Não. Responde o eleitor ao entrevistador em mais de 70% dos casos em relação às eleições anteriores. 7 em cada 10 brasileiros não são capazes de lembrar-se em quem votara para representá-los. Não é possível que, com tão alto índice de pessoas que não sabem em quem as representa, ainda achemos que nosso sistema eleitoral é satisfatório. Não é admissível que dos 135 milhões de eleitores brasileiros, quase 100 milhões já não se recordem em quem votaram para representá-los aqui nesta casa. Eis o trágico resultado do sistema proporcional, que não obriga o candidato a buscar voto em sua própria região, restringindo sua base eleitoral à área em que efetivamente acabará atuando, e permite que o poder econômico e a exposição na mídia sejam mais determinantes do que efetivo conhecimento do eleitor sobre a biografia, atividades e propostas do seu candidato. Além disso, nosso sistema proporcional concede um valor diferente ao voto de cada cidadão. Infelizmente, aqui não impera a máxima: um cidadão, um voto. A Constituinte nos legou um sistema de grandes distorções regionais, onde cada Estado tem um número constitucional de membros nesta Câmara, que não observa a regra da proporcionalidade da população. O argumento mais emblemático dessa questão é o abismo que há entre a representação de Roraima e São Paulo. Pelo sistema vigente em nosso país, temos um deputado para cada 535 mil paulistas, enquanto Roraima elege um deputado para cada 15 mil habitantes, tornando o voto roraimense 37 vezes mais importante que a de um paulista. Ademais, ainda observamos em cada pleito a eleição de candidatos com um número reduzido de votos, em virtude de integrarem a chapa de um grande puxador de votos. Assim, temos nas casas legislativas brasileiras de todas as esferas representantes campeões de votos que elegem, na esteira de suas popularidades, candidatos que, se dependessem unicamente de suas próprias forças, dificilmente seriam eleitos. A solução para essas distorções, sem dúvida, é a adoção do voto distrital. Um cidadão, um voto. Uma região, um representante. Para representar os estados, dispomos de nossa Câmara Alta, o Senado Federal. Ali, cada estado tem representantes, seja ele o grande Amazonas ou o pequeno Sergipe, o populoso São Paulo ou a pouca habitado estado de Roraima, o meridional do Rio Grande do Sul ou o setentrional Amapá. Todos possuem igualmente 3 senadores, nem mais nem menos. Já na Câmara dos Deputados deve ser encontrada a representação legítima do povo brasileiro, sem mínimos nem máximos constitucionais que as distorçam. Um cidadão, um voto. Uma região, um representante. Em matéria do jornal ABC Domingo, publicação do Grupo Sinos de Novo Hamburgo, de 12 de junho passado, publicou-se excelente entrevista com o ex-deputado Arnaldo Madeira. Nela, o antigo membro desta casa defende convictamente o sistema do voto distrital puro nos moldes americano e inglês, ou o modelo francês. O motivo para essa defesa veemente: de forma como funciona o sistema eleitoral brasileiro atual, há eleição, mas não há representação. Não há vínculo entre representante e representado, enfatiza Madeira, corroborando o que dissemos ainda há pouco. A delimitação geográfica em regiões menores, muito menores, para a busca do voto e a possibilidade de que apenas um representante de cada distrito eleitoral venha a se eleger,
certamente contribuirá para a aproximação do cidadão com seu representante. Também o custo das campanhas eleitorais tende a cair enormemente com o voto distrital. Atualmente, o custo médio da campanha de um deputado eleito ultrapassa a marca de R$1 milhão, o que significa um gasto médio de quase R$10 por voto. Somente na última eleição foram gastos mais de R$1 bilhão e 800 milhões nas campanhas de deputados federais e estaduais. De acordo com o levantamento feito pelo movimento Eu Voto Distrital, com o voto distrital, os custos de campanha cairiam entre 5 e 7 vezes. Desta forma, o financiamento público de campanha eleitoral não precisa sequer ser debatido. Os custos altíssimos das campanhas eleitorais atuais são decorrência do sistema proporcional e não do financiamento das próprias campanhas. Quer que o financiamento público possa extinguir Crer que o financiamento público possa extinguir o Caixa 2 é uma falácia. O que ele fará, isso sim, é extinguir os Caixa 1 dos candidatos, além da possibilidade de o eleitor deixar de exercer seu direito individual de auxiliar com recursos o candidato de sua preferência, dentro de limites que já estão definidos em lei. Financiamento público de campanha não tem outra interpretação para o povo brasileiro do que a criação de um novo imposto. Aproveitamos o ensejo também para saudarmos e apoiarmos a importante iniciativa do movimento Eu Voto Distrital, oriundo da sociedade civil e que citamos ainda há pouco em busca daquilo que o slogan do movimento defende: mais poder ao cidadão. Em www.euvotodistrital.org.br ou pelo Twitter Eu Voto Distrital, pode o cidadão facilmente encontrar os motivos pelos quais a adoção deste novo sistema lhe dará mais voz em nosso sistema político, ou de acordo com a terminologia dos teóricos contemporâneos da ciência política, de que forma o voto distrital pode empoderar o cidadão, aproximando-o do seu candidato. No próximo sábado, dia 13 de agosto, os líderes do movimento apartidário e majoritariamente integrado por jovens estarão no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, gravando vídeos promocionais para a divulgação desta ideia. Um cidadão, um voto, senhor presidente. Uma região, um representante, senhores deputados, senhoras deputadas. E a disto concluímos: um povo, um país. Queremos um Brasil que tenha seu povo representado no seu parlamento. Um país que tenha igualmente representado na casa de seu povo cada rincão seu, cada região de cada estado de nossa federação. Uma nação que, com orgulho, veja representadas todas as suas regiões, com suas diversidades e complementaridades, representadas no nosso parlamento. Uma reforma política verdadeira começa por uma mudança verdadeira. E uma mudança verdadeira só seria possível aproximando o cidadão do processo eleitoral e simplificando o processo eleitoral. Simplificar, reitero, senhor presidente, simplificar inclui, além da adoção do sistema distrital de voto para as eleições parlamentares, unificar as eleições em todas as esferas. Da forma como hoje vige nossa legislação eleitoral, o gestor público sente-se tolhido, praticamente travado em ano eleitoral. Fui prefeito da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul, por 2 mandatos, senhor presidente, e pude sentir na pele, como administrador municipal, o atraso e os altos custos que nos impõem nossas leis ao impedir que repasses de verbas públicas sejam feitas em anos de eleição. Que tais legislações existam para inibir a utilização da máquina pública para fins eleitorais é compreensível e até mesmo louvável.
No ditado popular, porém, registra-se que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E a dose de campanhas eleitorais já intoxica o povo brasileiro e os poderes executivos em todas as esferas, provocando uma verdadeira letargia em todos os órgãos públicos da nação, incompatível com o nosso almejado desenvolvimento e a desejada eficiência que se espera do poder público. A cada 2 anos, o país para durante o período eleitoral. Ainda que intercaladas, as eleições gerais e as eleições municipais jamais são independentes. Preocupados com a manutenção e ampliação de suas bases de apoio, parlamentares estaduais e federais participam ativamente nas campanhas locais a prefeito e a vereador, que duram, na teoria, 3 meses, mas, na prática, podem estender-se durante todo o ano eleitoral. Quando inicia-se o processo eleitoral para as eleições gerais, menos de 2 anos mais tarde, são os líderes locais que engajam-se nas campanhas gerais, incluindo-se aí também os governos do Estado e a presidência do país. Tais atividades políticas eleitorais, mais do que legítimas, são necessárias à consolidação da jovem democracia brasileira. Contudo, a experiência prática demonstra que a sua frequência bianual é alta demais e tem se demonstrado um entrave ao desenvolvimento do país. Além disso, a legislação eleitoral extremamente rígida, que veda inúmeras modalidades de repasses de verbas públicas em ano eleitoral, implica em perda de eficiência na administração pública. Há que se citar também os elevados custos financeiros diretos e indiretos que um processo eleitoral gera para o país e o custo operacional e de oportunidade decorrente das paralisações de obras e outros processos necessários ao crescimento e à modernização do nosso país. Especificamente, em relação aos seus custos diretos com a realização das últimas eleições, a título de exemplo, o Brasil gastou 490 milhões de reais, praticamente meio bilhão de reais. Se quisermos ir além, percebemos que somente a Receita Federal deixou de arrecadar em 2010 mais de 850 milhões de reais em renúncias fiscais de emissoras de rádio e televisão por conta de isenções concedidas em troca das inserções de propaganda eleitoral. Horário eleitoral gratuito? Não para o povo brasileiro. Somente nesses 2 exemplos, custo da realização das eleições e das isenções fiscais concedidas aos meios de comunicação, chegamos à cifra impressionante de quase 1,5 bilhão de reais, paga por todos nós. Somem-se os recursos desembolsados por cada candidato, mais os provenientes dos partidos políticos, fundo partidário e tantos outros que poderíamos citar, e percebe-se que o rombo nas contas públicas e privadas é astronômica. Com a intenção de amenizarmos esses custos e, mais uma vez, simplificarmos nosso sistema eleitoral, apresentamos no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, PEC 160/2007, que agora também integra os debates da reforma política. Se aprovada, significará um grande passo em direção à otimização de nosso sistema, pois prevê a realização de todas as eleições gerais e locais na mesma data e a duração de mandatos de 5 anos para todos os cargos. Assim, diminuem-se os custos das campanhas eleitorais, que serão unificadas, e aumenta-se a coordenação entre os trabalhos dos diferentes níveis da Federação, Estados, municípios e União, que poderão atuar de forma mais cooperativa e planejada. Deputado Renato, Vossa Excelência me concede um. Por favor. Só, em primeiro lugar, para dizer que Vossa Excelência traz um tema provocante para essa casa, realmente fazer o cálculo do custo dos processos eleitorais do Brasil é o mesmo que nós dizemos, a democracia tem um preço.
A democracia brasileira tem um preço. Nós saímos de um jejum eleitoral de mais de 20 anos, provocado aí pelo regime militar, e passamos agora para um processo eleitoral que acredito que está, de certa forma, até banalizado, porque temos eleição ano sim, ano não.